Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma atuação apática do Náutico e desta vez com derrota. O Náutico já havia apresentado esse futebol contra o Afogados, mas na ocasião conseguiu se safar de uma eliminação do Campeonato Pernambucano. Hoje, com um adversário um pouquinho mais qualificado e contando com um pênalti cometido por Lohan na segunda etapa, a equipe do River manteve essa invencibilidade diante do Timbu e saiu com a vitória dentro dos aflitos. A partir de agora a gente fala sobre esse confronto e o torcedor alvirrubro que ainda não é inscrito no canal do Anderson Batista, não perca tempo, vem aqui embaixo, botão vermelho, inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo e claro, os comentários hoje serão pesados em relação a essa derrota do Náutico em casa. A segunda na Copa do Nordeste. O Náutico ainda não sabe o que é vencer diante de seu torcedor jogando no Estádio dos Aflitos. Empatou com o Ceará, perdeu para o Botafogo da Paraíba na estreia e agora uma nova derrota para a equipe do River. De uma equipe do técnico Alan Al que já começa a irritar o torcedor. Antes mesmo da disputa da Copa do Nordeste, o que víamos era uma equipe burocrática, mas que conseguia ter efeitos de sair com um resultado positivo. Muito em função da disputa do Campeonato Pernambucano. Jogos do Campeonato Estadual estavam escondendo uma face de um Náutico que o torcedor já imaginava que poderia acontecer ao longo da temporada 2024. Hoje, pouquíssimas peças estiveram bem em campo. Acredito que o jogador que mais tentou pelo lado ofensivo tenha sido o Thalicinho, garoto da base. E por mais que outros atletas tenham tentado, como por exemplo o próprio atacante Paulo Sérgio, foi um dos que buscaram o jogo, mas que nitidamente nada funcionava. Patrick Alan mal, Marco Antônio não estava bem, Paulo Sérgio se deslocou em inúmeras oportunidades, saindo do ataque para vir para o meio, para tentar algo de produtivo na equipe alvirrubra e nada saía. E o Náutico pouquíssimo no campo de defesa da equipe do River. Pouco finalizou. Acredito que as chances mais perigosas do Náutico tenham sido com dois avanços do próprio Thalicinho, finalização no gol, uma para fora, logo no comecinho do jogo. Depois o River equilibra as ações, faz uma dobra no lado direito que faz com que Diego Matos tenha um trabalho absurdo ao longo da partida, com Vivico e com Ronald. Por dentro, Guilherme Escuro armando o jogo numa função um pouco mais adiantada, jogador que já teve passagens aqui pelo futebol do Pernambuco, com a camisa do Afogados, com a camisa do Salgueiro. Fez uma partida de meio de campo digna de um time que tinha que sair com um resultado positivo. E o Náutico apostava nas suas jogadas pelos lados do campo, com Arnaldo, com Diego Matos, os pontas que pouco produziram ao longo do jogo, e mesmo com um Náutico que também não via tantos ataques da equipe do River, foi um jogo muito morno na etapa inicial. E que por pouco, com um toque ali do zagueiro Vinícius Mingotti, por pouco a equipe piauiense não abriu o placar ainda na etapa inicial. Wagner fez uma grande defesa que evitou o que seria o primeiro gol da equipe do River já nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, para mim, um equívoco cometido pelo técnico Alan Al, e para mim ele poderia ter utilizado uma dobra de marcação pelo lado esquerdo, assim como ele fez no jogo diante do Vitória. Ele poderia ter acionado o Luiz Paulo na vaga de um dos pontas e ter mantido Diego Matos no jogo. Mas ele saca Diego Matos, coloca Luiz Paulo e o Náutico mantém a sua mesma postura, quase que toma mais uma vez um gol no segundo tempo. Uma bola no travessão que Wagner ficou sem reação naquele lance. E as mexidas que pouco alteraram o panorama da partida de um Náutico com falta de criatividade, improdutivo em campo, poucas finalizações criadas
E no lance já na reta final, que o Thalesinho ainda tomou um cartão vermelho, depois o árbitro volta atrás. A entrada do Fernandinho também não cooperou com o lado ofensivo da equipe. Guilherme Matos hoje numa noite terrível, errando praticamente tudo lá atrás. E faltou até uma certa eficiência por parte do ataque da equipe do River em aproveitar algumas das pichotadas do zagueiro alvirrubro. E depois o gol marcado pela equipe piauiense, né, de uma bola muito bem enfiada por Guilherme Escuro para o atacante da equipe do River. Ele sofre o pênalti do volante Lohan, né, e a cobrança do Felipe Pará, que já havia sido um dos destaques da equipe, né, do Galo Carijó, mas que hoje estava numa partida apagada. Mesmo assim, de pênalti, conseguiu colocar a equipe do River em vantagem. Náutico aciona a Raiva Negas ainda ali antes mesmo da metade da etapa final, e Raiva Negas recebeu um belíssimo passe de Patrick Alan dentro da defesa, chutou em cima, né, do goleiro João Anderson, né, poderia ter ali com um pouquinho mais de qualidade ter colocado o Náutico à frente, embora o Náutico não fizesse uma partida de merecimento da vitória naquele instante. Mas futebol a gente sabe que é aproveitamento, e o Náutico pecou também nesse aspecto, tanto na criação das jogadas como também na tomada da decisão, na tentativa de finalizações. E isso foi empobrecendo o jogo do Náutico ao longo da partida e fez com que o River se sentisse confortável, né? Foi um grande jogo do Vivico, lateral direito, teve toda a liberdade, conseguiu marcar, tomou cartão amarelo, lá na frente também estava sendo decisivo. Então o Náutico hoje apresentou inúmeros problemas, e eu aponto esses problemas também pelo um lado tático, né, da equipe do técnico Alan Al. Em alguns momentos, né, gente, no primeiro tempo, nitidamente a equipe do River, quando acelerava um pouco o jogo, ou pelo menos saía na base de um lançamento vindo da defesa para o ataque, a recomposição do Náutico era praticamente vergonhosa. A gente não via a compactação desses jogadores do Náutico para tentar evitar esse avanço da equipe do River. Algo que, com uma equipe mais qualificada, o Náutico vai sofrer. O Náutico agora está vendo uma possível classificação empurrá-lo, porque restam 3 rodadas da Copa do Nordeste. O Náutico tem 2 partidas como visitante, enfrenta o Sport na Arena, enfrenta o América de Natal na última rodada na casa da equipe potiguar, tem o CRB em casa, que também não vai ser um jogo fácil, né? O CRB vai tentar buscar o placar mesmo jogando fora de casa. Então, para mim, essa derrota de hoje ela evidencia que o Náutico na Copa do Nordeste não vai ter vida fácil para buscar uma classificação. Pelo futebol apresentado pela equipe, Alan Al não consegue gerar um fato novo dentro desse time, né? Tem problemas no ataque, principalmente pelos lados. Não há um substituto para o Paulo Sérgio no comando de ataque. No meio de campo, a equipe depende muito de Patrick Alan. Não tem um substituto que possa, né, quem sabe, suprir essa lacuna à altura. A zaga, né, ela apresenta algumas falhas individuais, né? As laterais são as mais acionadas, mas sofrem no aspecto defensivo, né, com o Arnaldo e com o próprio Diego Matos. Com a entrada do Luiz Paulo hoje também não foi diferente. Então é uma equipe que tem essa descoordenação em campo e faz com que irrite o torcedor, porque o jogo do Náutico é enfadonho, é chato, é muito complicado até de se analisar a partida com a qual o Náutico faz em campo. E foi assim hoje diante do River. Um jogo bem para baixo, um Náutico com muitas dificuldades de criação e da chamada tomada de decisão que já ressaltávamos aqui, né, em outras ocasiões, que contra o Afogados acabou funcionando, né, muito pela deficiência técnica da equipe sertaneja no estadual, mas contra o River um pouquinho de qualidade, com jogadores que pudessem minimamente trocar passes, chegar com organização à frente, o Náutico hoje já se sentiu uma equipe com mais dificuldades. E detalhe, o Náutico é aquele tipo de time que, para chamar o jogo para si, ele tem esse problema. O Náutico é uma equipe que gosta de jogar sem a bola, e quando o Náutico tenta produzir algo, ele encontra essas dificuldades, né, de criar, de solucionar situações em campo num lado ofensivo. Sofre nisso e já vem sofrendo desde o começo da temporada. O Campeonato Pernambucano, ele meio que maquiou uma situação que num futuro próximo estaremos bem, né, perto de vivenciar. E estamos vivenciando hoje com essa derrota para o River em casa pela Copa do Nordeste.
Os dois próximos jogos do Náutico contra o Retrô. Partida primeira acontecendo neste domingo às 4 horas nos Aflitos. Jogo da volta acontecendo na Arena dia 17, valendo uma vaga na final do Campeonato Pernambucano. Eu, logicamente, agora vou querer a lamentação do torcedor alvirrubro dessa atuação abaixo diante do River, que culminou nessa derrota em casa para pouco mais de 5 mil corajosos que estiveram nas arquibancadas dos Aflitos numa terça-feira à noite, né, tentando incentivar essa equipe que produziu um futebol bem abaixo do esperado. Comenta à vontade, se inscreva no canal, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!